Legal, minha gente, voltamos. Biologia B. Agora saímos lá da biologia molecular e vamos para a parte de evolução e fatores evolutivos. Lembrando que a gente está aí na semana 5 da nossa preparação, né? Na parte de evolução, nós já falamos do Lamarck. Então, falta a gente dar sequência aqui, falando do Darwin. Então, vamos entender um pouquinho, né, da história do Darwin, quem foi, qual a relevância desse camarada aí e a importância dele em relação à evolução. Lembrando que a evolução é um conteúdo muito explorado quando a gente pensa em Universidade Federal do Paraná. É um assunto obrigatório que você tem que dominar muito, porque cai evolução misturado com ecologia, cai evolução junto com genética, é um assunto importante, tá? Seguimos aqui falando então de Charles Darwin. Gente, não sei se vocês lembram, mas em 1809, o que estava acontecendo de importante nesse dia aqui, nesse ano aqui, né? No ano de nascimento do Darwin, foi o ano em que o Lamarck publicou o trabalho dele, né? Cara, olha que interessante, né? O Lamarck estava publicando o maior trabalho da vida dele e o Darwin, que seria considerado aí o pai da evolução, estava nascendo. Isso às vezes motiva a gente em pensar em não desistir, né? Você fala, meu, se o Darwin tivesse sonhado, né? Pô, tô nascendo ainda e eu vou ser o pai da evolução, não tem chance. O Lamarck acabou de publicar um trabalho, não dá, né? Meu, o Darwin estava nascendo, o Lamarck estava publicando seu maior trabalho falando de evolução. E deu tempo do Darwin ser considerado aí, então, o grande cientista quando a gente pensa em evolução. O que eu quero que você observe, não que você decore ano de nascimento, ano de morte, mas é só que você guarde essa informação com relação à época que ele viveu. Né? E 1831 é o ano em que o Darwin vai fazer aquela viagem lá pelo HMS Beagle. E é uma viagem, gente, que ele passa aqui pela América do Sul, especialmente no Brasil, em duas paradas, né? Ele tem uma parada em Salvador, ele tem uma parada no Rio de Janeiro. Mas, curiosamente, olha quantos anos o Darwin tinha, gente. 1809 ele nasceu. 1831 ele estava viajando com os maiores cientistas, grandes nomes da ciência da época. Você vai dizer, nossa, então ele era um cara genial, porque ele estava ali com seus 20 e poucos anos, 22 anos. O Darwin, na verdade, gente, ele foi enfiado nessa viagem, porque os pais do Darwin, imagine assim, a família mais rica aí da tua cidade, né? Qual é a família mais rica da tua cidade? Era a família do Darwin, né? Naquela época, a família mais rica que existia naquela região ali era a família do Darwin. O Darwin mesmo escreve nos seus estudos dizendo que ele sabia que a família dele era rica, mas a partir do momento que ele toma posse, né, dos bens da família, ele escreve dizendo: eu sabia que era rico, mas não sabia que era tão rica a família dele. E o Darwin, ele era um cara que gostava de observar a natureza. Imagina, gente, você chegar em casa hoje, né, e falar para o teu pai, para tua mãe, para quem cuida de você, que você quer fazer biologia, que você quer ser naturalista, que você quer ir para a Amazônia. Fala, tá doido, meu, vai fazer medicina, vai ganhar dinheiro na vida, né? Então a família do Darwin estava muito preocupada porque ele queria ser naturalista. Era o biólogo da época, né? E aí falaram, vamos enfiar ele com um monte de cientista nesse navio, né? Como era uma família que tinha muitas posses, que tinha muita influência, conseguiram enfiar o Darwin no meio de um monte de cientista importante. Só que um acidente histórico aconteceu, galera. Quando o HMS Beagle ele chega aqui no Rio de Janeiro, o que acontece? O naturalista-chefe da embarcação, ele dá adeus. Ele diz, meu, eu vou ficar aqui nessa cidade, nesse lugar, isso aqui é o paraíso. E ele abandona
a embarcação? O Charles Darwin, que gostava de natureza, que era biólogo da época, né? Que gostava de. Ele estava como o braço direito desse naturalista-chefe. E a partir daí ele assume, então, o cargo de naturalista-chefe por um acidente. Não pelo seu renomado, inteligência, nada disso. Ele ainda era muito jovem, 22 anos ali, e ele, então, por um acidente histórico, né, onde o naturalista-chefe acaba ficando, dando adeus à embarcação e ficando no Rio de Janeiro, o Darwin assume, então, com talvez ali, né, muita vontade de fazer acontecer também, né, e com o pouco que ele já tinha aprendido com o naturalista-chefe, levar adiante os estudos importantes durante uma viagem que vai durar aí um pouco mais do que 5 anos, né? Então são 5 anos embarcados, gente, estudando, né? Observando a natureza. Mas o pulo do gato acontece aqui, nas Ilhas Galápagos, no Equador. Ilhas Galápagos, gente, ali, né? Você tem 13 ilhas. São 13 ilhas. E essas 13 ilhas, elas surgem a partir de uma única ilha. Então aí tem um ponto importante na observação do Darwin. Se essas 13 ilhas surgiram de fragmentação de uma única ilha, e hoje você observa as espécies que ali estão, comparando essas espécies em relação às 13 localidades, você pode levantar informações importantes, informações relevantes. Se a gente perguntasse para o Darwin, Darwin, como surgiu a girafa de pescoço comprido? O Darwin diria, por seleção natural. A girafa de pescoço curto, ela não consegue se alimentar. Se a girafa de pescoço curto, ela não consegue alcançar o seu alimento, ela morre. E ela não consegue se reproduzir. Já a girafa de pescoço comprido, ela consegue alcançar o alimento, ela se alimenta bem. Se ela está bem alimentada, ela consegue se reproduzir. Se reproduzindo, ela consegue mandar essa informação para os seus descendentes. O ambiente seleciona o mais apto, não é o mais forte, não. O ambiente seleciona o mais apto, aquele melhor adaptado, de acordo com Darwin, tá? A sobrevivência do melhor, do mais adaptado, tá? Teoria da seleção natural do Darwin. Um pouco de texto aqui para gente, só para pontuar alguns pontos importantes. Teoria da seleção natural. Entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças. Isso Darwin previu, né? Existem diferenças. O meio ambiente está em contínua mudança. Os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. O meio ambiente exerce pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém, ou seja, seleciona os mais aptos. E a gente traz isso para essa imagem aqui. Então você tem as variações da espécie. Espécies preta, verde, vermelha. Você tem a pressão do ambiente, onde espécies menos adaptadas são as verdes e vermelhas, e a mais adaptada é a espécie preta. Quem sobrevive? O mais adaptado, né? E aí é aquele que sobrevive e é aquele que reproduz. Então a gente observa que com o passar do tempo existe uma tendência, né, dessas espécies que são mais resistentes, melhor adaptadas, permanecerem, enquanto que aquelas que são menos adaptadas, existe uma tendência de morte. Cuidado com o que eu vou falar agora. A seleção natural, ela não aumenta a variabilidade genética. Tem gente que acha isso, que a seleção natural ela aumenta a variabilidade genética. Falso, gente. A seleção natural, ela funciona como um funil. O ambiente é o funil. Você tem a variabilidade, bolas maiores, bolas menores, e aí o funil, a seleção natural, seleciona o mais apto. Nesse momento, para este funil, para esse ambiente, o mais apto é ser bolinhas pequenas. Então, a seleção natural, ela não aumentou a variabilidade, ela reduziu a variabilidade. Então, em questões de somatória, em questões objetivas, numa discursiva, né? Cuidado. A seleção natural, ao selecionar o mais apto, ela reduz a variabilidade, tá?
Mais um pouquinho de texto aqui, isso é uma parte de curiosidade, isso é uma parte histórica, tá, gente? Depois que o Darwin volta da sua viagem de um pouco mais de 5 anos, alguns trabalhos que influenciaram a teoria de Darwin. O primeiro trabalho, de Thomas Malthus. Malthus escreveu: as populações crescem em progressão geométrica, enquanto que os recursos do meio em progressão aritmética. Gente, isso deu um pulo do gato para o Darwin. Por quê? Se a população cresce em progressão geométrica, quer dizer que vai chegar uma hora que vai faltar recurso. Porque os recursos crescem em progressão aritmética. E aí, se falta recurso, isso vai gerar o quê? Vamos ver. Dedução do Darwin. Como não há recurso disponível para todos, água, alimentos, abrigos, o que vai acontecer? Os indivíduos competem e sobrevivem aqueles que são melhores adaptados. Essa luta pela vida, Darwin chamou de seleção natural. Olha que interessante. A gente começa a entender de onde ele traz esse termo seleção natural. Populações crescem em progressão geométrica, enquanto que os recursos em progressão aritmética. Como não há recurso disponível para todos, os indivíduos competem entre si. E quem sobrevive? O melhor adaptado. E essa luta pela vida, Darwin chamou de seleção natural. Outro cientista que vai impactar no trabalho do Darwin foi o Charles Lyell. Charles Lyell disse que a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Darwin, ao entender isso, ele concluiu: o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Então ele começa ali a questão de fortalecer a ideia, né, de observação de fósseis. Quando você acha um fóssil, você está estudando um animal do passado, que talvez já sofreu extinção, né? O fato do planeta ser muito antigo, o planeta Terra ter 4,7 bilhões de anos, faz com que seja possível que essas modificações, que são também muito lentas, elas aconteçam. Então, gente, isso aqui é bem específico, né? Quais cientistas, quais trabalhos influenciaram a teoria de Darwin? Thomas Malthus, a questão de progressão geométrica e aritmética, e Charles Lyell, falando que o planeta Terra é muito antigo, né? E se o planeta Terra é muito antigo, faz sentido você imaginar que a seleção natural atue, porque ela também vai depender de um longo período para que a gente possa observar a ação da seleção natural. Ideia da ancestralidade comum. Todos os seres vivos do planeta Terra descendem do mesmo ancestral. Esse rabisco aqui, gente, é um rabisco original do Darwin. O que ele está marcando aqui? Árvore genética, árvore genealógica, né? Tentando estabelecer ali algum grau de parentesco. Aqui nós observamos um roedor, um mamífero, e a partir desse mamífero, o surgimento de demais mamíferos. Tá? Então, todas essas espécies aqui, baleia, leão marinho, castor, urso, antílope, lobo, chimpanzé, preguiça e morcego, todas elas têm um ancestral em comum, que deve ser algum tipo de roedor. Tá? Mas olha o trabalho do Darwin. Darwin vai falar, então, sobre ancestralidade comum, e Darwin vai falar de seleção natural, gente. Lembram que eram 13 ilhas? Lá, os tentilhões de Galápagos? O que são tentilhões? São aves, galera. O Darwin observou 13 ilhas. O Darwin observou 13 espécies diferentes de tentilhões. O que muda? Muda principalmente o formato do bico. Bico para comer semente dura, bico para comer semente mole, bico para se alimentar de pequenos invertebrados, bico para quebrar, né, alguns tipos de alimentos mais duros, mais resistentes. Então, veja, as aves não têm dentes, as aves têm bicos. O Darwin concluiu que essas 13 espécies de tentilhões surgiu a partir de um mesmo ancestral.
Em algum momento, quando era uma única ilha, você tinha um tipo de tentilhão. E conforme isso se fragmenta, dando origem a 13 ilhas, quem sobrevive agora? O mais apto. Em determinada ilha vai ser o pássaro, o tentilhão com bico maior. Na outra ilha vai ser o tentilhão com bico mais pontiagudo, dependendo e entregando o que ele come. Tá? Darwin vai publicar o seu trabalho importante em 1859. Galera, olha só, o Darwin, ele volta da viagem. Lembra que ele foi em 1831? Peraí. Ele foi em 1831. Foi quando ele foi viajar. E ele volta em 1836. Final de 35, né? Ali, 36, é quando ele volta. Eu vou colocar aqui 1835. Final de 35, início de 36 é quando ele está voltando. E aí, gente, quando ele volta, ele demora tudo isso aqui para publicar o trabalho dele. Por quê? É lógico, ele fez muitas anotações, ele vai ter que se debruçar em cima disso, vai ter que estudar muito isso, para dar vida para esse tipo de trabalho. Mas conta também a história que ele tinha receio de como trazer à tona tudo que ele tinha observado. Porque isso mexeria com valores religiosos da época, né? Bateria de frente ali com a sua esposa Emma, que era muito católica. Então, o Darwin, ele não estava preocupado diretamente em provar a não existência de um Deus. Não, ele estava ali estudando e observando alguns episódios, alguns fatos, né, que ele observava. E aí ele escreve, então, a origem das espécies. Mas ele foi acelerado nessa publicação, gente, por causa de um cientista chamado Wallace. Me desculpe, gente, mas a biologia fracassou aqui, tá? Nós devemos aí agradecer ao Wallace também. Porque assim como Darwin falou sobre seleção natural, o Wallace também falou. Tá? Só que o Wallace não era o playboy, o cara mais rico da época, né? Alguns livros de biologia dão crédito para o Wallace e chamam esse trabalho de origem das espécies, o trabalho de seleção natural, de teoria Darwin-Wallace. O ideal é isso, tá? Que a gente dê crédito para o Wallace também, porque ele chegou nas mesmas observações do Darwin. Isso é interessante. Ele manda, inclusive, cartas para o Darwin. E o Darwin, quando vê as cartas do Wallace, o Darwin ficou surpreso, falou, meu, se eu não publicar o meu trabalho, esse cara vai publicar, e eu vou, né, perder toda a minha pesquisa. Então, o Darwin, ele acelera a publicação dele quando ele recebe a carta do Wallace. Tá? Fazendo a comparação aqui entre Darwin e Lamarck. Para o Darwin, o ambiente é um fator de seleção natural. O ambiente seleciona as mudanças. Para o Lamarck, o ambiente ele é um fator de indução. O ambiente provoca as mudanças. E aí, minha gente, o que Darwin não sabia? Imagine uma conversa entre Liu, Wallace e Darwin. O que Darwin não sabia? O Wallace diz, Darwin, ele diz, oi, como surge a variabilidade nas populações? O Darwin diz, boa pergunta, não sei lhe responder. Então, quando a gente pergunta para o Darwin como surgiu a girafa de pescoço comprido, o Darwin vai responder, ela já existe, ela já existia. O ambiente apenas selecionou o mais apto. Gente, qualquer questão de vestibular que fale em mutação, que fale que Darwin, né, já tinha observado mutações, isso é falso. Eu quero colocar aqui para vocês um paralelo. 1809, 1882. Essa foi a época do Darwin. Paralelo a isso aqui, nós temos o Mendel. Mendel nasceu em 1822
e morreu em 1884. Gente, quando Darwin viveu, não se falava em genética mendeliana. A genética estava nascendo ainda, né? Então, o Darwin, por mais que ele seja considerado pai da evolução, ele era um ignorante em termos genético. Ignorante não em palavrão, tá, gente? Ignorante é aquele que desconhece a verdade, né? Ele não tinha informação técnica e teórica para poder falar sobre mutação, sobre como surgia a variabilidade genética. Então, Darwin não fala sobre DNA, Darwin não fala sobre mutação. Qual é a origem da variabilidade, Darwin? Não sei lhe responder. Boa pergunta, tá? E aí que nasce, gente, para poder fechar essa segunda aula, o que nós chamamos de neodarwinismo e teoria sintética da evolução. O que é o neodarwinismo? A palavra darwinismo está associada ao trabalho do Darwin, e neo é novo, ou seja, envolvendo aqui um sanduíche, um aglomerado de ideias darwinistas, principalmente a seleção natural, junto com os conceitos de genética. Quando que foi isso, Giovanni? Darwin já tinha morrido, Mendel já tinha morrido. Isso aqui é pós-Darwin. Cuidado, o neodarwinismo não refuta o Darwin. O neodarwinismo, ele pega os trabalhos do Darwin, ele pega os trabalhos do Mendel e junta. E isso surge, então, o que nós denominamos de neodarwinismo, que genericamente, né, entra uma teoria em cima dessa ideia, né, que é chamada de teoria sintética da evolução. Então, o neodarwinismo, gente, é tudo que surge depois do Darwin, depois do Mendel. Agora, quando você junta as duas ideias, aí a gente chama de teoria sintética da evolução. E quem me explica a origem da variabilidade é a questão, né, dos conceitos de genética. Fatores evolutivos como mutações e recombinação gênica, isso está associado, gente, a gerar, a provocar variabilidade, variações fenotípicas. Uma vez que você tem variabilidade, quem age na variabilidade? A seleção natural atua na variabilidade, gerando adaptação, tá? Então, veja, são fatores evolutivos que o Darwin não previu. Darwin não fala sobre mutação, Darwin não fala sobre recombinação gênica. Isso já entra no neodarwinismo, que é o pós-Darwin. Neodarwinismo também não refuta Darwin. Ele pega os conceitos do Darwin, pega os conceitos do Mendel e junta, dando origem, então, à teoria sintética da evolução. Aqui, só para a gente pegar um exemplo, tá, galera? Para a gente fechar aqui essa primeira aula, essa segunda, né, aula. Imagine que você tem aqui indivíduos roxinhos. Vamos supor que esses indivíduos sejam bactérias. Surge uma mutação. Mutações e recombinações gênicas dão origem a indivíduos com variabilidade genética. Agora não é só roxo, agora é preto, laranja, vermelho. De acordo com as ideias do Darwin, o meio ambiente seleciona e ele acabou selecionando roxo e laranja. Vermelho e preto morreu. Morreu, não se recuperou. Foi eliminado, né? Você deve pensar assim com relação ao uso de inseticida, com relação ao uso de antibiótico. O antibiótico não faz com que a bactéria se torne resistente. O antibiótico mata as menos resistentes, selecionando as mais resistentes. Tá? Então, 1930 conta com a contribuição de vários cientistas de todo o mundo, agrega a seleção natural conhecimentos complementares de genética, bioquímica e ecologia, e os mecanismos causadores da variabilidade genética, temos a mutação e a recombinação gênica. Beleza? Eu vou parar por aqui. A parte de fatores evolutivos a gente deixa, né? Essa parte eu vou fazer gravada como um adicional daí para vocês, tá? Mas já acabei dando spoiler aqui sobre alguns fatores evolutivos, como recombinação gênica e mutações, tá bom? 3h14 agora, vamos arredondar aí 3h15 que seja, 3h20 a gente volta, tá bom?
Toma uma água e a gente já volta em 5 minutos.